Da paixão ardorosa e sem motivo. Vamos continuar com o que estávamos dizendo em nossas reuniões de sábado e domingo? Falávamos sobre a enorme importância de promover na mente uma revolução radical, a crise, e há sempre crises no mundo, principalmente agora. É, a meu ver, uma crise na consciência, uma crise que já não admite as velhas normas, os velhos padrões, as velhas tradições, nem determinada maneira de vida, americana, europeia ou asiática, e, considerando-se o atual estado do mundo, de aflição, conflito, destruidora brutalidade, agressão, espantosos progressos na tecnologia, etc., quer-me parecer que, embora o homem tenha cultivado o mundo exterior e sobre ele adquirido um certo domínio, interiormente continua tal como era. Há nele um considerável remanescente do animal. Continua a ser brutal, violento, agressivo, ambicioso, competidor. E foi nessa base que edificou a sociedade. Quanto mais se observa esse fato, e qualquer um pode observá-lo, a menos que seja totalmente cego, surdo e mudo, tanto mais claramente se percebem as enormes contradições dos entes humanos e os grandes problemas que estão a exigir-lhe atenção não só no nível intelectual ou emocional, mas também noutro nível diferente, o nível dos fatos reais. E para se compreender o que é real, o que não é intelectual nem emocional, necessita-se de intensa paixão. Paixão, para a maioria de nós, significa apenas satisfação mental ou física, a qual depressa declina e tem de ser sempre renovada. Em geral, as paixões são despertadas por circunstâncias externas ou por nosso especial temperamento, nossas idiosincrasias e apetites. Essa espécie de paixão definha muito rapidamente. Toda a paixão que tem motivo chega necessariamente a seu fim. E, para compreender esse extraordinário e complexo problema da existência, necessitamos daquela intensa paixão que não provém do intelecto e tampouco do sentimento ou da emoção, que não pode ser despertada pelo devotar-nos a uma determinada norma da ação ou pertencer a um certo grupo político ou religioso. E isso poderá, com efeito, proporcionar uma certa intensidade, um certo ardor, uma certa impulsão, mas referimos-nos a uma paixão mais difícil de alcançar, porque a paixão que se requer para qualquer ação deve ser sem motivo. Em geral, buscamos satisfação intelectual, emocional, física e o conforto sob várias formas. Ideológica ou psicologicamente, exigimos essa satisfação, a qual, enquanto nos preenche, desperta-nos uma certa intensidade. Mas essa intensidade rapidamente declina e tem de ser sempre renovada, estimulada, impulsionada, de modo que estamos sempre em busca de uma certa finalidade, uma certa continuidade da paixão. Uma vida sem esse intenso ardor, essa paixão, é inteiramente significante. Busca a pessoa, ordinariamente, uma ideia, um conceito a que dedicar-se de corpo e alma e daí resulta uma certa intensidade, uma certa paixão. Mas, no meio de tudo isso, está o desejo de satisfação, de prazer. E parece-me que a sociedade, da qual somos partes integrantes, como entes humanos, pois a sociedade não difere do ente humano, psicologicamente ambos formam uma unidade. A inteira estrutura da sociedade, com sua moral, seus deuses, sua cultura, suas diversões, está baseada no prazer. Pode haver alguma ocasião rara em que a mente funciona sem motivo, sem desejo de satisfação. Mas nossa vida e nossa conduta se baseiam, pela maior parte, no desejo e na busca da continuidade do prazer. Espero que os presentes a estas palestras e às vindouras façam algo mais do que ouvir palavras. Ouvir palavras e mais palavras não é escutar. É como ouvir um barulho passageiro entre as folhas. Quando ouvimos, aceitamos ou rejeitamos o que se diz, ou o traduzimos em conformidade com o nosso conhecimento, nosso fundo, ou o comparamos com o que já sabemos, ou a cada ideia opomos outra ideia. Todas estas características do ato de ouvir negam o ato de escutar. O escutar é coisa totalmente diferente. Quando escutamos, não há comparação, não há aceitação ou rejeição. A característica do escutar é a atenção.
Quando estamos prestando atenção total, com a nossa mente, coração, nervos, olhos, ouvidos, nesse estado de atenção consiste o ato de escutar. Esse ato de escutar afasta tudo o que não é verdadeiro, isto é, quando prestamos toda a atenção a uma coisa, quando estamos escutando totalmente. Quando se está prestando atenção, não há margens de desatenção. Ao escutardes com toda essa intensidade, escutais as árvores, o vento, a brisa, entre a folhagem, escutais o mais leve sussurro em torno de vós. Do mesmo modo, quando escutais outra pessoa, esse próprio ato de escutar produz atenção total, na qual se pode ver o inteiro significado e estrutura do que se está dizendo. Escutais não só as palavras do orador, mas também escutais vossa esposa, vosso marido, vossos filhos, o político, o sacerdote, todas as coisas que vos cercam. Não há então escolha alguma, só há clareza, não há confusão, porém claro percebimento. Espero escuteis dessa maneira o que se está dizendo aqui, em vez de ouvir algumas dúzias de palavras ou de ideias, porque as ideias e as palavras não são um fato. Ideias e palavras jamais operam uma revolução radical, uma mutação da mente. Eu não me estou ocupando com ideias, opiniões e juízos. O que nos interessa é a radical revolução da mente. Essa revolução tem de realizar sem esforço, porque todo esforço tem atrás de si um motivo, e a revolução que se opera com um motivo não é uma verdadeira revolução, uma mutação, porém mera continuidade modificada. A mutação, a transformação radical da mente só pode verificar-se quando não há motivo algum e quando começamos a compreender a estrutura psicológica da sociedade da qual fazemos parte e que faz parte de nós. Para compreendê-la é necessário o ato de escutar não apenas o que diz o orador, porém aquilo que realmente está ocorrendo em nós mesmos. A maneira de escutar é da responsabilidade, se me permite esta palavra, do ouvinte, porque estamos viajando juntos. Estamos juntos explorando a estrutura psicológica do homem, porque, pela compreensão dessa estrutura, de seu significado, estaremos talvez aptos a promover uma mudança na sociedade. E a sociedade, sabe Deus, necessita de uma total mutação, uma revolução total. Como antes dissemos, todos os nossos conceitos, ações e impulsos se baseiam no prazer e, enquanto não se compreender a natureza e a estrutura do prazer, haverá sempre medo. Medo não só em nossas mútuas relações, mas também medo da vida, da totalidade da existência. Assim, sem a compreensão do prazer, não podemos estar livres do medo. Não estamos rejeitando o prazer, não estamos advogando um viver puritano, nenhuma maneira de recalcar ou de substituir o prazer e tampouco estamos rejeitando isso que se chama grande satisfação. Estamos examinando e todo o exame requer que estejamos livres de opiniões, pois do contrário não se pode examinar. Não podeis dizer, mas como viver privado do prazer? Quando se está certo de que não se pode ou se pode viver privado do prazer, já está criado um obstáculo ao exame e, por conseguinte, ao descobrimento e à compreensão de uma coisa, de um problema. Estamos examinando o prazer e não estamos condenando. E se não compreendermos real, radical e seriamente esse princípio do prazer existente tanto no homem como no animal, viveremos sempre encerrados entre as fronteiras do medo, isso é bem óbvio. Antes de mais nada, o prazer é uma coisa extraordinária que temos de compreender. E para compreendê-lo necessita-se de muita atenção, agilidade mental, sutil percepção. Há prazer na agressão, há prazer na violência. Prazer existe na ambição, no autopreenchimento, no domínio, na arrogância, no buscar qualquer satisfação. Há várias formas de prazer que não temos necessidade de examinar em detalhe, mas pode-se ver que a totalidade do nosso íntimo, pensar e sentir, baseia-se nesse princípio do prazer. Nele se fundamentam as nossas relações e, igualmente, a nossa moral. E os deuses que a mente, por medo, inventou, os salvadores, os mestres, os guias e líderes, etc., etc., tudo está essencialmente baseado nesse prazer. A asserção da vontade faz parte daquele prazer e a renúncia, o sacrifício, estão também baseados no prazer. Portanto, é necessário compreendê-lo e, para compreendê-lo, não deve haver nem a retenção nem a rejeição daquela característica, daquele princípio do prazer. E isso é dificílimo, porque já estamos fortemente condicionados para aceitar o motivo do prazer, com ele funcionar.
Consequentemente, estamos sempre a limitar a nossa atenção. Olhamos a vida fragmentariamente como negociante, artista, psicólogo, cientista, político, sacerdote, mãe de família, professor, etc, etc. Só damos atenção aos fragmentos e procuramos relacionar um fragmento com um conjunto dos demais fragmentos, sendo isso o que se chama identificação. Enquanto existirem fragmentos separados, não será possível ver a totalidade. Se digo, preciso experimentar um certo prazer e conservá-lo a todo custo, não compreenderei o padrão total do prazer. Nós aqui queremos ver a totalidade do prazer, tudo o que ele implica, dor, frustração, agonia, remorsos, dolorosa solidão, quando nos é negado o prazer. E, naturalmente, procuramos fugir de tudo isso de maneiras várias, o que, por sua vez, significa dar continuidade ao prazer. A mente que se acha presa nessa armadilha, condicionada por esse princípio do prazer, não pode, certo, ver o que é verdadeiro, não pode pensar com clareza e, por conseguinte, não tem paixão. A paixão, ela a traduz em atividade sexual ou em realizações fragmentárias em que busca o seu preenchimento. Se não há compreensão do prazer, só há entusiasmo e sentimentalismo, de onde decorrem a brutalidade, a insensibilidade, etc. O que é então o prazer? Pois, se não compreendemos o prazer, não pode haver amor. O amor não é prazer, nem tampouco desejo. O amor não é memória. E o prazer nega o amor. Por conseguinte, parece-me importante compreender esse princípio. Sem dúvida, prazer é desejo. Desejo nascido, muito naturalmente, ao vermos uma coisa que nos dá estímulo, sensação, a qual nos faz desejá-la. A continuidade desse desejo é prazer, e esse prazer é mantido pelo pensamento. Vejo uma certa coisa e desse contacto vem uma sensação. A sensação é o desejo mantido pelo pensamento. Podeis observar isso em vós mesmos. Não estáis ouvindo nada de extraordinário. Trata-se de um óbvio fato diário. Vedes um belo carro, uma bonita casa, um rosto belo. Dá-se a sensação, o contacto, sensação e desejo. O pensamento entra em ação porque o pensamento é a reação da memória. Essa memória está baseada noutras experiências de prazer e de dor. O pensamento dá continuidade ao desejo e à busca de satisfação. Cada um pode observar isso muito simplesmente em si próprio. Não se necessita de ler livros de psicologia a esse respeito. Não sei porque se leem livros de psicologia, porque se procuram os analistas, etc. Só se tem de observar, pois tudo está à nossa frente e o estado de observação não nos pode ser ensinado por ninguém. Se sois ensinados a observar, deixais de observar. Tendes então meramente a técnica da observação, a qual vos impede de ver realmente os fatos. Essa ideia de procurar alguém para ser ensinado, analisado psicologicamente, informado a respeito de si próprio, parece-me completamente infantil. Sei que o que estamos dizendo é contrário à moda atual, mas quando observais a vós mesmos, não a outrem, porém a vós mesmos, porque vós mesmos sois a humanidade inteira, com todas as suas penas e aflições, sua existência de solidão e desespero e inteiramente sem significação, nessa observação sentir muita ansiedade em resolver tudo o mais rapidamente possível. Não temos a paciência nem a intenção necessárias à clara observação, mas quando observamos com esta clareza, a vida se nos vai revelando infinitamente. Então já não estamos na dependência de ninguém, psicólogo, teólogo ou sacerdote, nem de nenhum dogma. Estamos então observando o movimento da vida, o qual é nós mesmos. Entretanto, infelizmente, não somos capazes de olhar com clareza, porque somos sempre movidos por aquele princípio do prazer. Para compreender o prazer, temos de compreender a estrutura do pensar, porque é o pensamento que dá continuidade ao prazer. Tive ontem a experiência do prazer, de diferentes espécies de prazer, e o pensamento se mantém ocupado com aquele prazer e exige a sua continuidade. A lembrança daquele prazer de ontem está reagindo e, por meio do pensamento, a exigir a sua renovação. E o pensamento é tempo. Espero não estar tornando a coisa muito difícil e abstrata. Não a considero abstrata, embora possa parecer um tanto complexa. Entretanto, em verdade, ela não é sequer complexa quando acompanhamos realmente não tanto o que diz o orador, como aquilo que está de fato a ocorrer dentro de nós mesmos. Afinal de contas, o que o orador está dizendo é um espelho no qual olhais a vós mesmos. E se olhardes realmente, vereis que o prazer é mantido pelo pensamento. Pensa-se no passado.
prazer na passada satisfação, nos deleites e alegrias de ontem, cuja continuidade o pensamento exige no presente. O pensamento projeta o prazer da amanhã e o pensamento cria o passado, o presente e o futuro, isto é, o tempo. Há o tempo marcado pelo relógio, o tempo cronológico. Não é este tempo que nos interessa. Se tendes de ir a um encontro marcado, etc., necessitais do tempo cronológico, do ontem, do hoje, do amanhã. Mas estamos a falar sobre o tempo psicológico gerado pelo pensamento. Esse tempo é produto do pensamento. Tive aquele prazer, quero continuar a tê-lo no presente e no futuro. Esse fator tempo é criado, formado pelo pensamento, e o pensamento é tempo, e o tempo é que cria o medo. Assim, se não tratamos de investigar profundamente o tempo, o prazer e o pensamento, ficaremos sempre sujeitos ao tempo e este, por conseguinte, jamais se detém. Só quando o tempo termina, surge algo totalmente novo, do contrário, o que há é só a continuidade do passado modificado pelo presente e condicionado pelo futuro. Como se pode observar, o amor não é produto do tempo. Nada tem em comum com memória. E o prazer nega o amor. Havendo amor, pode-se fazer o que se quiser, só o prazer é destrutivo. O ente humano tem de libertar-se do medo do futuro, medo de dúzias de variedades do medo humano, tanto consciente como inconsciente, medo do próximo, medo da morte, medo da solidão, da insegurança, da incerteza, o medo causado pela confusão, o medo sentido pelo indivíduo ao perceber que é estúpido e luta para tornar-se inteligente. Numa palavra, o medo. O medo está sempre em relação com alguma coisa, não existe isoladamente. Para libertar-se do medo totalmente, não parcialmente, que é ficar-se livre de um fragmento daquela totalidade que se chama medo, para libertar-se psicologicamente do medo total e completamente, é necessário compreender-se o pensamento, o tempo e o prazer. Essa compreensão não é intelectual nem emocional. Só pode vir quando há atenção completa, quando damos toda a atenção ao prazer e vemos como ele nasce, vemos o que é o tempo, esse tempo que o pensamento criou, eu fui, eu sou, eu serei, tenho de mudar deste estado para aquele. Essa ideia de processo gradual da gradativa evolução psicológica do homem é muito agradável, gradualmente, todos nos tornaremos perfeitamente bondosos, gradualmente, perderemos toda a nossa violência e agressividade. Um dia, mais tarde, muito mais tarde. Todos seremos fraternos. Esse conceito de gradualidade, que psicologicamente em geral se chama evolução, parece-me inteiramente falso. Não estamos externando uma opinião. Trata-se de um fato, porque quando aplicamos interiormente a nossa atenção a alguma coisa, o tempo não existe, em absoluto. Já não se diz, serei isso amanhã. Naquele estado de atenção não há ontem, nem hoje, nem amanhã. Por conseguinte, o tempo terminou. Mas essa terminação do tempo não é possível quando existe aquele centro que é o princípio do prazer. O prazer encerra a dor. Não são duas coisas separadas. Prazer é dor, se já observastes isso. Portanto, psicologicamente não se pode evitar a dor, se está psicologicamente em busca do prazer. Desejamos uma coisa e não desejamos a outra. A exigência de continuação de um dado prazer é o centro de onde pensamos, funcionamos e atuamos. Centro que se pode chamar ego e ou personalidade. Não importa o nome que se lhe dê, onde há um centro, há sempre espaço em torno dele, espaço no qual ocorre a ação do medo e do prazer. Exato? Espero estejais seguindo isto mais ou menos. Se não, não importa, pois a maioria de nós provavelmente nunca aplicou por inteiro a sua atenção, não por 10 minutos ou meia hora, porém por um longo período de tempo. Funcionamos emocionalmente, desejando e não desejando, quando se trata de problemas fundamentais. É um tanto difícil aplicar-lhes por inteiro a vossa mente, quando toda a vossa vida foi dissipada na ação fragmentária. Quando atuamos totalmente, só o fazemos por ocasião de uma crise. Então despertamos e aplicamos a atenção total. E isto aqui é uma crise. Uma palestra desta natureza é uma crise, um desafio. Não podeis repeli-la. Por conseguinte, poderá ser um tanto difícil, árduo talvez, seguir o que se está dizendo, porém não é difícil seguir o movimento da própria mente. Isso é como estar sentado na margem de um rio, observando as águas passarem. Quando se observa dessa maneira, não há observador nem coisa observada, só há movimento. Mas para se observar esse movimento não deve haver medo, não deve haver tempo,
Não deve haver nenhuma ideia ou exigência de prazer. Nesse estado pode-se observar o movimento total da vida, que é a agonia, desespero doloroso dessa existência sem significação, da rotina, tédio, grandes temores, como o da morte, da qual trataremos no outro dia. Tudo isso se pode observar e quando observais o observador, é aquilo que ele está observando. Pode-se então transcender tudo isso. A mutação só pode realizar-se na mente quando o tempo, o prazer e o medo terminaram e há, por conseguinte, uma certa dimensão ou propriedade que não pode ser alcançada pelo pensamento. Podeis agora, se desejardes, fazer perguntas sobre o que estivemos dizendo, as quais procuraremos examinar. Peço-vos, se possível, abreviar as vossas perguntas. Interrogante. Estou confuso sobre o que disseste a respeito do prazer, porquanto não percebo a distinção que fazeis entre o prazer e o desejo de satisfação. Gostaria de saber qual é a sensação que tendes ao olhar uma pintura, porque isso eu definiria como prazer sem desejo, um prazer de boa qualidade. O prazer é bom. Krishnamurti. Disse o interrogante que o prazer é bom quando se olha um quadro, quando se olha o entardecer, quando se olha um belo rosto ou um sorriso amável. Prazer, diz o interrogante, é satisfação. Não vejo diferença entre satisfação e prazer. Interrogante, eu disse a distinção que fazeis. Krishnamurti, o quê? Interrogante, desculpem. Eu não percebi a distinção que fazeis entre os dois. Pensei que estivesseis procurando equilibrá-los. E disse que o desejo de satisfação é uma coisa muito diferente do prazer. Krishnamurti. Sim, tens razão. O interrogante está dizendo que o prazer e a satisfação são duas coisas diferentes e que não discorda do que disse o orador, não é isso? Interrogante, não. Krishnamurti, então desculpem-me. Interrogante, prazer é amor? Krishnamurti, o quê? Interrogante, aquela espécie de prazer traz amor? Krishnamurti, quando se está examinando uma coisa desta natureza, não tireis conclusão alguma. Não digais prazer é amor, ou prazer não é amor. Estamos examinando, e se tendes uma conclusão, ou se chegastes a uma conclusão, e nessa base começais a examinar a questão, então a pergunta já está respondida por vossa conclusão. Interrogante, desculpai-me, senhor. Krishnamurti, nada de pedir-me desculpas, por favor. O que estamos tentando é fazer um exame e para examinar devemos estar livres de qualquer conclusão, qualquer conhecimento, qualquer exigência. De outro modo, é impossível olhar, impossível examinar. E esta é uma das coisas mais difíceis da vida, porque todos nós temos opiniões às dúzias e estamos sempre prontos a externá-las. Ora, só os tolos externam opiniões, o sábio não opina. Esta pergunta suscita um problema difícil. Quando se olha o acaso, ele faculta grande prazer, o deleite. Tal deleite é naquele momento intenso e vossa mente e todo o vosso ser se absorvem naquela beleza. Depois essa experiência fica guardada. Na tarde seguinte desejais a repetição daquela mesma experiência. Isso é o mesmo que tomar aquela droga chamada LSD. Ela proporciona uma extraordinária experiência e essa experiência é um grande deleite. Mas, passado esse deleite, vos vedes de volta a vós mesmos e vossa vulgar mentalidade. Toma-se então outra dose, e mais outra, e assim por diante, até a pessoa tornar-se tantã. Não, por favor, não rieis. Um minuto, consideraremos esta matéria noutra reunião. Há, pois, o cultivo da memória mantido pelo pensamento, ou, por outro, o pensamento mantém a si próprio. Ontem assisti a um belo pôr do sol, cores maravilhosas, a extraordinária tranquilidade da tarde, na hora do poente. Uma luz inteiramente diferente. Tudo isso retive na memória, a mente o absorveu e no dia seguinte, no escritório, numa escola ou na cozinha, ou a sós comigo mesmo, penso naquele deleite. Esse pensamento surge naturalmente e olho pela janela na esperança de fruí-lo de novo. Mas aquele deleite jamais volta porque a mente contempla o novo pôr do sol com a velha mente, com as velhas lembranças. Mas se puderdes morrer para o acaso de ontem, morrer totalmente, podeis então olhar o novo poente. Já não há então aquela busca de satisfação, de prazer. Interrogante, vejo-me confuso quanto à diferença entre prazer e alegria. Podeis falar-nos a respeito da alegria e dizer-nos a semelhança ou dessemelhança que tem com o prazer? Krishnamurti, qual é a diferença entre prazer e alegria? Não a sabeis?
O prazer tem continuidade. A alegria não. Se dissermos estou cheio de alegria, acabou-se a alegria, mas ao prazer pode dar-se continuidade. O prazer, por conseguinte, é uma continuidade daquilo que foi, daquilo que ontem vos proporcionou satisfação. Ao prazer, prazer a que, por meio do pensamento, podeis dar continuidade, nutrição, hoje e amanhã. Já a alegria, ao contrário, é algo que vem imediatamente, naturalmente e naturalmente se vai. E quando a ela nos apegamos, já se tornou memória, prazer, está acabada. Interrogante, a vida não é dolorosa em qualquer caso? Krishnamurti, depende. Se vosso fígado funciona mal, a vida é dolorosa. Se tendes mágoas psicológicas por ter sido ofendido, por estares só, por falta de preenchimento, por não seres amado, etc, etc, essa vida se torna uma tortura. Frequentar um escritório diariamente durante 10 anos, 40 anos, é uma tortura medonha. Mas isso sois capazes de suportar porque vos dá dinheiro, confortos, etc, etc. Não o chamais tortura. Interrogante, mas se não frequenta um escritório também. Krishnamurti, um momento, senhor, ainda não liquidamos aquela pergunta. Senhor, tendes a bondade, não estamos aqui a divertir-nos. Interrogante, como ajustais? Krishnamurti, um minuto, minha senhora, um minuto. Estou tentando responder. Se compreende corretamente uma pergunta, todas as perguntas estão respondidas. Mas nós não sabemos fazer perguntas corretas. Fazer a pergunta correta exige muita inteligência e sensibilidade. Eis aqui uma pergunta fundamental. A vida é uma tortura? A vida é o que é e o homem vive nesta tortura há muitos séculos. Da antiguidade aos nossos dias, vive ele na agonia, no desespero, no sofrimento, sem encontrar uma saída dessa situação. Por essa razão, inventa deuses, igrejas, rituais e tantas outras coisas verdadeiramente absurdas. Ou foge da vida de diferentes maneiras. O que nestas palestras e debates estamos tentando é ver se não podemos produzir radicalmente uma transformação da mente em vez de aceitarmos as coisas como estão ou de nos revoltarmos contra elas. A revolta nunca constituiu solução para nada. Deveis compreender o problema, penetrá-lo, examiná-lo, dar-lhe vosso coração e vossa mente, a fim de descobrirdes uma diferente maneira de viver. Isso depende de vós e de ninguém mais, porque nesta matéria não há instrutor nem discípulo, não há guia, não há guru, não há mestre, não há salvador. Sois a um tempo instrutor e discípulo, sois o mestre, sois o guru, sois o guia, sois tudo. E compreender é transformar tudo o que é.